Texto, 1 Coríntios capítulo 11, os versos 23 a 31. Hoje é dia de ceia, então nós vamos pensar um pouquinho a respeito da ceia do Senhor. E tudo quanto Deus faz muito bem feito, de maneira às vezes simples, mas de maneira sublime. E nós queremos, antes de participar da ceia do Senhor, meditar um pouquinho a respeito dessa ordenança. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque, deixa eu ler aqui de perto sem óculos. Começando novamente o texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu os ordenarei quando for ter convosco. Amém, amados? Porque nós queremos pensar um pouquinho na ceia do Senhor. É muito comum, irmãos, em função do pecado, de nós vulgarizarmos aquilo que é sublime. Essa fala, vulgarizar o sublime, foi cunhada por Jové, falando a respeito dessas coisas sublimes que nós temos o privilégio de participar, mas à medida que vamos participando, nós vamos vulgarizando, isso é, nós não vamos dando o devido valor, a devida atenção, o devido cuidado. Como mensalmente nós participamos da ceia do Senhor, é comum participarmos no coração alheio, com a vida assim como que distante, sem muito se aperceber, necessidade de participarmos de uma maneira integral, com o nosso coração, nossa mente, o desejo de fato de agradecer esse Senhor que veio ao nosso encontro, para mudar a nossa caminhada. A vulgarização está porque nós temos alguns privilégios, que são privilégios assim eternos, de um valor incomensurável. Nós não temos como medir o valor daquilo que Deus tem dado para nós. Tem coisas que são corriqueiras, comuns, mas tem algumas bênçãos que têm um valor incomensurável, um valor eterno. Por exemplo, no momento de ceia, nós lembramos do sangue de Jesus Cristo, lembramos do sacrifício feito por nós, trazemos a lembrança que um dia nós estaremos juntos. São verdades, fatos, que têm um valor incomensurável, valor eterno. Então eu tenho que policiar no meu coração, para quando estiver envolvido no momento de culto, no momento de participação de ceia, eu tenho que olhar para o meu coração e trazer a minha memória, não simplesmente a memória em termos de lembrança, mas todo o meu ser envolvido nisso. Eu tive
certa vez aqui, coloquei o desenho do Ratatouille, quando o Gaston Ego, aquele crítico culinário, crítico de restaurante, ele vai ao teu restaurante e ele come ratatouille. A lembrança dele vai lá quando era criança. E aí quando ele come o ratatouille, ele muda o semblante, ele muda o coração, ele muda o ser, ele começa a comer de uma maneira diferente, porque ele trouxe a lembrança. É isso que o texto diz quando nós participamos do texto, em memória, trazer a lembrança. Mas não simplesmente uma lembrança vaga, mas todo o nosso coração envolvido nisso, em gratidão por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós estamos em aliança com o Senhor, amém ou não? A ceia é renovação de aliança. Nós estamos em aliança com o Senhor. Aliança é um compromisso feito por duas partes. E ambas as partes têm a responsabilidade de cumprir o que é determinado na aliança. Em cumprindo, são bem-sucedidos, em não cumprido existe prejuízo, etc. e tal. Essas são alianças de homens, mas a aliança de Deus não se pode colocar no nível como se fosse uma aliança com homens, não. Essa aliança é a aliança da graça. É Deus que vem ao nosso encontro, amém, amados? Imagine você em aliança com Deus. Você já pensou Deus te chamando para uma aliança? Geralmente nessa sociedade chamada aliança, as partes entram com as suas devidas responsabilidades. Agora você e Deus, o que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer? Na verdade, irmãos, a única coisa que a gente tem que é nosso mesmo são os nossos pecados. Isso é nosso mesmo. Isso é a gente que pratica. E a parte de Deus? Deus é Senhor, dono, rico, belo, santo, tudo que você imaginar, em belezas de virtudes, assim está em Deus. E Deus é que nos chama à aliança. Agora, a aliança é interessante nesse aspecto, que a nossa aliança com Ele é feita através do intermediário. É Jesus Cristo nosso representante. Quando você recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está em aliança com Deus por causa de Jesus Cristo. Nele você está em aliança com Deus. E aí, as tuas responsabilidades, as suas obrigações, entre aspas, a sua obediência, não é simplesmente um desejo pessoal de carne, pelo contrário, nós temos um Senhor que nos auxilia a cumprir a vontade dEle. Ele é o nosso representante, nós estamos em aliança com o Senhor. E a ceia nos dá alguns ensinos de como nós devemos viver essa aliança. Por isso que o tema é vivendo em aliança com Deus. Acompanhe comigo. Você tem o foco e o estilo de vida. Primeiramente, vamos pensar no foco. Esse foco você tem dois polos. Geralmente foco a gente pensa em uma coisa só. Mas é impossível na vida cristã você ter um polo só. Você tem dois polos. O primeiro é o foco no Senhor e o segundo é foco em pessoas. E quanto mais próximo do Senhor, mais focado você está, mais próximo você vai estar das pessoas. Quanto maior relacionamento você tem com o Senhor, mais próximo você vai estar de pessoas. É interessante isso. A Bíblia diz assim: se nós andarmos em comunhão com Ele, se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão. É muito comum nós atribuirmos a não termos comunhão por causa da dificuldade do irmão, por causa do temperamento do outro e assim por diante. Espera aí. A Bíblia diz: se você andar na luz, você tem comunhão. Quando a gente não está andando na luz, ou nossa vida não está muito afinada com o coração de Deus, nós temos dificuldade na comunhão. Quanto mais próximo de Deus, mais próximo de pessoas. Entende bem?
E dizem alguns que quando você está prestes a morrer, e se você sabe que você vai morrer daqui uns dias, você vai reduzir a sua vida àquilo que é mais importante. A sua agenda vai mudar. Você não pode perder tempo com o irrisório. Você não pode valorizar o irrisório. O que é valorizar o irrisório? Valorizar aquilo que não tem valor. Às vezes nossa vida é envolvida com tantas coisas que não tem valor nenhum. Se você sabe que você vai partir, você vai restringir a sua vida àquilo que é importante. Você vai fazer uma reciclagem. Você só vai se restringir àquilo que é de fato relevante e importante. E notem que Jesus reúne com seus discípulos na ceia. Com seus discípulos. Gente simples, não tinha nada de... não eram ricos materialmente, não eram nobres, gente simples. E diz a palavra, Lucas diz que ele diz aos seus discípulos que ele tinha um desejo ardente daquele momento de se reunir com os seus discípulos. Quer dizer, ele ansiava em reunir com os seus discípulos. Então notem, irmãos, que os polos primeiro na pessoa de Jesus. Essa pessoa primeiro em sua pessoa. E quando a gente fala pessoa, é relacionamento. Você segue uma pessoa. Você não segue regras de Bíblia. Você aprende no relacionamento com essa pessoa. E você só pode praticar o que ele ensina se essa pessoa estiver morando no seu coração. Sem relacionamento com ele, é impossível você praticar os seus ensinos. E essa pessoa ele é Rei dos Reis, ele é Senhor dos Senhores, ele é a maior expressão do que significa amor, ele é misericordioso, ele é sacerdote, ele é profeta. Eu sei que existe, na Bíblia eu sei que a gente trata na teologia sobre os ofícios de Jesus, né? E colocamos 3 ofícios, profetas, o sacerdote, o profeta, sacerdote e rei. É isso, né, Rony? Cadê o Rony? É isso daí, os 3 ofícios, né? Mas se você pegar na Bíblia, você vai ver que Jesus é muito além disso, porque ele também é o Cordeiro de Deus. Porque ele também é criador de tudo quanto existe. E você vê a dimensão dessa pessoa. Então o seu relacionamento com ele é um relacionamento de admiração. Como pode alguém se interessar por você, te conhecendo, e sendo essa pessoa de uma estatura, de virtudes? Como é que pode a pessoa se importar com você e se interessar por você? A gente se admira. Então, o foco é relacionamento com ele, em sua pessoa, mas também relaciona a sua obra. E aqui a gente colocou obra no singular porque é a cruz. A cruz de Cristo revela muito mais a respeito de Deus que qualquer obra de Deus. A cruz de Cristo revela muito mais a respeito de Deus que a própria criação. O que nós aprendemos na cruz de Cristo a respeito de Deus é muito maior que qualquer outra obra, porque essa obra, por isso está no singular, não suas obras, mas a sua obra. Ele veio com um propósito de morrer por nós. Agora é interessante, presta atenção aqui, irmão. Jesus aprendeu o ofício de carpinteiro. Jesus mexia com madeira. Jesus mexia com pregos. Ele sabia que um dia ele ia ser crucificado. Você já pensou você mexendo com madeira, sabendo que um dia você seria pendurado no madeiro? Já pensou você pregando um prego, sabendo que um dia você seria pregado? Você já pensou? Você já pensou? Jesus, quando veio, já sabia qual seria a obra mais importante dele, que era morrer por nós na cruz. Muito mais do que qualquer outro milagre. Muito mais do que qualquer outro milagre. Muito acima de qualquer outro milagre foi aquilo que ele fez na cruz por nós. Para fazer milagres, Jesus falou
Jesus tocou, Jesus cuspiu, fez barrinho, colocou nos olhos do cego, mas para nos salvar não foi o barro, nem cuspe, Ele morreu na cruz por nós. Então, esse foco no relacionamento com Ele, compreendendo o que Ele fez na cruz por nós, aí sim nós vamos conseguir aprender os seus ensinos. É muito comum a gente querer aprender de Jesus sem comunhão com Ele. Não tem como. Porque a verdade só é verdade se eu pratico. Não é teoria, não é teologia de ficar aprendendo verdades para encher aqui a cachola de verdades. Não, é para desembocar na prática. Os ensinos do Senhor só é possível praticá-los a partir do relacionamento com Ele, a partir da sua conversão, de aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, a partir da compreensão de que Ele morreu por nós na cruz. A partir disso, já experimentando isso, aí sim é possível você praticar os seus ensinos. Por isso que para a prática dos ensinos, tem que ter comunhão com Ele. Não adianta, não é escola bíblica dominical de sentar lá e estudar uma lição, aquela coisa toda, como se fosse um aprendizado de escola comum, não. Escola de Jesus, escola da vida, desemboca na prática. Não é simplesmente aprender algumas verdades, decorar versículos bíblicos, como nós achamos que conhecer Bíblia é conhecer. Um dia um menino chegou para mim e falou: qual o maior versículo da Bíblia? Eu falei: não sei. Mas o senhor não é pastor? Sou. Você não sabe? Não sei. E não tem nenhum interesse por saber. Isso não é conhecer Bíblia. Um dia o irmão chegou e falou para mim: ô pastor, o senhor sabe do rei que tinha seis dedos? Então eram 12, né? 6 dedos em cada, nos pés. Não sei. Não me interessa saber. Isso não é conhecimento bíblico. Conhecimento de Jesus é o relacionamento com Ele que desemboca em prática, na dependência dEle. É impossível você praticar a palavra de Deus sem comunhão com Ele. Então essa ideia de acharmos que é possível, nosso esforço, praticar impossível. Sem mim, nada podeis fazer. Você pode fazer um monte de coisa ruim. Você pode praticar uma série de pecados, mas o fazer aqui é obra de Deus. Só é possível se você tiver relacionamento com Ele. Então, amados, esse foco é na pessoa de Jesus e nos seus ensinos. Na pessoa de Jesus, na sua obra e seus ensinos. E aí, pessoas. Por quê? Quanto mais perto de Deus, mais próximo de gente, irmãos. Esse negócio de acharmos, principalmente esse modelo que nós temos de igrejas que cada vez mais, da pirâmide de apóstolos, depois bispo, depois pastores, depois, e aí começa, vai descendo, até chegar o corintiano lá. Vai chegar lá esse estilo não tem na Bíblia, irmãos. Porque a ideia nossa é que esse camarada está tão perto de Deus que ele nem precisa de pessoas. Quanto mais perto de Deus, mais próximo de gente. Lá no capítulo 13 de João, o texto diz que Jesus sabia de onde vinha e Ele sabia para onde ia. Ele sabia muito bem. De João, do capítulo 13 ao capítulo 17, é um encontro só, em que Jesus dá as últimas orientações aos seus discípulos. E o texto começa dizendo que Ele amou seus discípulos até o fim. O texto, a ideia é essa: conhecendo os seus discípulos, Ele resolveu continuar amando os seus discípulos. Sabia que Pedro era Pedro, que não tinha como se produzir. Você pode se produzir para pessoas, você pode se produzir em Facebook, mas para Deus não tem como. Você é o que é. E toma cuidado com esse negócio de Facebook, ficar se produzindo aí e mostrando quem você não é. Hoje eu mostrei para a dona Sandra, eu falei: ó, dona Sandra, tá vendo aqui que foto bonita? Um casal sorrindo, e de fato casal bonito. Olha, essa foto aqui tirada do Facebook. Pois é,
Marido para a cadeia, mulher para a cadeia. Mataram o filho de 5 anos de idade, uma filhinha. Está lá no Facebook. Uma coisa é a aparência, outra coisa é a realidade. Não tem como você se produzir para Deus. Deus sabe quem você é. E Deus, sabendo quem é você, Ele te ama. Amém ou não? Será que alguém teria tanta coragem assim? De te amar, sabendo quem você é, das suas incoerências, das suas esquisitices, das suas, enfim, dos seus dilemas, suas frustrações, decepções, o seu jeito. A gente se produz para relacionar-se com as pessoas, mas Jesus sabe quem é você. Notem, preste bem atenção. Quanto mais perto de Deus, mais perto de pessoas. Quanto mais distante de Deus, mais distante de pessoas. Mais perto não significa questão geográfica, significa coração. Significa ter atitudes de amor, de paz, de paciência, de longanimidade, assim por diante. Esse negócio do ideal das pessoas, eu não tenho comunhão porque as pessoas... Meu querido, você não tem comunhão porque o problema é o seu coração. É no seu coração. Porque quanto mais perto de Deus, mais perto das pessoas. Você não tem comunhão porque você tem problema com Deus. Porque se a gente tem comunhão com Deus, se andarmos na luz, diz a Bíblia. É a Bíblia que diz isso. Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão. Não existe perfeição no relacionamento. Existe exposição no relacionamento. De depender do Senhor para amar os diferentes, não os iguais, os diferentes. E somos diferentes, bem diferentes. Aprendemos a bênção de lidar e crescer amando e convivendo com os diferentes. Isso funciona no casamento e também funciona no relacionamento com os outros. É como se fosse um triângulo. Quanto mais perto de Deus, marido e mulher, mais perto um do outro. Verdade ou não é? Em última instância, divórcio é problema com Deus. Entende bem? Quanto mais perto de Deus, mais perto um do outro. E isso no relacionamento também. Quanto mais perto de Deus, mais próximo dos outros. Mais próximos dos outros. Então notem que o nosso foco, quando a gente lembra de ceia do Senhor, é o Senhor e pessoas. Entende bem, meu querido? Você faz parte de uma igreja. Eu não sei como está seu coração no relacionamento. Se você é o camarada, por opção, que vem simplesmente participar do culto, que não quer relacionamento, alguma coisa está errada com você. Porque quanto mais perto do Senhor, mais próximo de pessoas. Quanto mais distante de Deus, mais distante das pessoas. Por isso que Jesus nos ensina, no seu estilo de vida, de amar o Senhor e também amar as pessoas. E diz o texto que Ele amou até o fim. As últimas consequências, morreu pelos seus discípulos. Morreu pelos seus discípulos. Conhecendo-os, morreu pelos seus discípulos e por nós. Assim, amados, nós temos um estilo de vida que eu queria até sinalizar com a ceia do Senhor. Nós temos pelo menos 5 coisas que a gente poderia pensar nesse estilo de vida, na nossa agenda de vida. Primeira coisa, gratidão. O texto diz, o Senhor Jesus, na noite que foi traído, Ele deu graças. Gratidão. Se existe uma característica que mostra como nós somos pecadores, que a teologia chama de depravação humana, é a ingratidão. É a maior marca de como nós somos ruins. O ar que você recebe, você não pagou nada por ele. Você entende bem? A vida chegou a você de graça. E os bens que você tem recebido, de muitas maneiras, benefícios que Deus tem te dado, isso é graça. Deveria ser no seu coração gratidão. Se você pegar capítulo 1 de Romanos, fala da ingratidão humana, diz o texto, nem lhe deram graça, simplesmente falando da criação. Agora imagine você, lembrando que Jesus fez por você, agora você que vai participar da ceia, dos elementos, do pão e do vinho,
Você tem um coração ingrato, cheio de murmuração, de amargura. Irmãos, eu tenho uma dificuldade de compreender isso. No meu coração, não sou juiz, não sei do coração de ninguém, mas eu tenho lá minhas dificuldades de compreender alguém que se diz cristão, que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, e viver só murmurando, reclamando da vida. Eu tenho uma dificuldade de compreender como consegue reclamar da vida, enquanto que deveria ter o viver agradecido. Não é simplesmente de vez em quando lembrar-se, eu preciso agradecer a Deus, como se fosse detalhe, mas o viver agradecido. O seu estilo de vida, a sua agenda de vida, isso tem que estar marcado. Gratidão. Gratidão. Eu lembro certa vez que, não sei o que aconteceu, foi lá no sítio. Eu estou roçando e eu não vi uma caixa de marimbondo na minha frente. Eu estava de chapéu e o marimbondo me deu uma ferroada no nariz, meu. O trem doloroso só. Aí um dos meus filhos disse assim: ô pai, você não xingou? Não, porque eu não xingo. Eu não tenho esse hábito. Tinha. Antes da minha conversão, de 10 palavras, 45 era palavrão. Mas a partir do momento da mudança, mesmo na ferroada do maribondo, eu que estou errado, não é ele. É você que chegou no terreno dele. Ele está com todo direito de defender a sua propriedade. Eu que estou como intruso. E você ficar murmurando, reclamando, praquejando. Amados, se existe uma característica no cristão, é gratidão. Passou uma semana, de domingo para cá, quantas vezes você murmurou, reclamou, praquejou? Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. Como é que pode habitar um coração amargurado em alguém que se diz que tem Jesus no seu coração, que Jesus é dócil? Como é que pode sair dos seus lábios palavras amaldiçoadoras, amargurada, sendo que você diz que habita em você o Espírito que é santo? Seu estilo de vida tem que ter gratidão. Se você está em aliança com Deus, tem que habitar no seu coração gratidão. Olha para o teu irmão e diga assim: gratidão, meu irmão. Viver agradecido, irmãos. Na Índia, o missionário ficou impactado, vendo as crianças cantando que Deus é bom. A diferença é que aquelas crianças eram cegas, cantando Deus é bom. Deus é bom. É muito fácil dizer que Deus é bom e é fiel quando as coisas caminham do jeito que você quer. E quando não caminha? E quando a doença chega? E quantas decepções chegam? Deus é bom. Ele continua sendo Deus e continua sendo bom. Tira dos seus lábios, olha, peça a graça de Deus para curar essa doença chamada murmuração, essa doença da alma. Como é que você consegue, você que diz que o Espírito Santo habita em você, como é que você consegue tratá-lo dessa forma? De ter palavras amarguradas. Gratidão. Gratidão. Segundo, comunhão. Porque é por vós. Viver em aliança com Deus é viver em comunhão com os irmãos. Eu já disse algumas coisas sobre isso, mas é ter comunhão com os irmãos, viver em comunhão com os irmãos. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá aprovação, sempre haverá necessidade de perdão, sempre necessidade, se você perdoa, de assumir o prejuízo. Sempre haverá sempre, enquanto estivermos aqui, isso é uma palavra de ordem. Aqui não existe perfeição, somos imperfeitos. Há no meu coração o Espírito Santo que quebra barreiras, amém ou não, irmãos? Quebra preconceitos, resistências que nós criamos aqui, barreiras que nós criamos no nosso coração. Comunhão na igreja, isso é milagre de Deus, irmãos.
Porque nós somos individualistas, egoístas. É Deus que habita e trabalha no nosso coração. E aí você começa a se aproximar e ter relacionamento com os irmãos. Alguns você acaba tendo um relacionamento mais íntimo por uma questão de faixa etária, questão geográfica, isso é claro. Não quer dizer que você despreze, é que a linguagem é outra. Quer dizer, eu sou um senhor de 60 anos. Não dá para a gente conversar de igual para igual com um garoto de 14. Isso é claro. Não é que eu seja preconceituoso. O mundo é diferente. O ritmo é diferente. O conteúdo da conversa, com exceção de Jesus, é diferente. Então, por questão de faixa etária, você vai ter aproximação, mas seu coração não pode ser fechado para crescer no relacionamento com os outros. Irmão, aprendam a verdade, ó. Alguém errou contra você, você perdoou, amém ou não? Perdoa, meu querido, apaga a foto. Tem gente que fica com a foto no coração. E lembra daquele irmão só o ato ruim que ele fez. Só aquele desastre que ele cometeu. E se esquece que a pessoa muda, que Deus transforma. Você não pode simplesmente ficar olhando lá para trás. Você não pode simplesmente pegar a foto e colocar no seu coração. Não pode ser assim. Está errado. Pedro negou Jesus Cristo, mas em nenhum momento ele foi conhecido como negador. Ele foi conhecido como apóstolo. Porque se Deus perdoa, quem é você para ficar olhando foto antiga? E às vezes o camarada fica com a foto. Um dia encontrei o irmão, já fazia mais de 10 anos que eu não via. O irmão veio com a conversa lá, não sei, nem lembrava de nada. E com a conversa 10 anos atrás, irmão, o que é isso, irmão? A vida é outra agora. Né? Tinha coisa lá do coração que foi lembrar-se. Eu acho que saudade é você lembrar de coisas boas, coisas ruins, vai para o mar de esquecimento. Paulo diz, deixando as coisas para trás, fico, prossigo para o alvo. Vou para frente. O que aconteceu, aconteceu. O que eu posso fazer com meus erros é pedir perdão, bola para frente. Agora, ficar com a foto no coração, você não pode fazer isso, é pecado. E Deus vai tratar com você. É por isso que tem gente amargurada, porque não perdoa. Fica um negócio lá no coração. E cria raiz de amargura, né? Raiz de amargura, ressentimento, e a raiz vai aprofundando, sabe? E quanto mais tempo você não tratar diante de Deus, mais vai ser difícil tirar essa raiz. Quanto mais tempo, mais a raiz vai crescendo na alma humana. Toma cuidado com raiz de amargura. Gratidão, comunhão, proclamação, porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes o cálice, anunciais, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Quando nós estamos participando dos elementos aqui, nós estamos proclamando. Agora, faço uma pergunta. Como é que você pode proclamar de boca cheia, já que você está comendo o pão e bebendo o vinho? Você conhece gente que fala com água na boca? Você conhece alguém? Não? Eu conheço alguns, eu posso até falar para você. A pessoa consegue falar com água na boca. Sério, tem gente que não é fácil não. Né? Eu conheci um pastor missionário paraibano. Nós sentamos para almoçar, nós almoçamos, ele não parou de falar. Mas como é que ele comeu? Não sei, conseguiu. Mas isso é exceção. A proclamação aqui, irmão, não é simplesmente ao outro. Eu estou proclamando para mim mesmo. Estou pregando para mim mesmo que Ele morreu por mim, amém ou não? Ele morreu por mim. Quando você estiver comendo o pão, lembre-se que Ele foi moído pelas suas transgressões. Assim como você mastiga o pão, assim Jesus foi mastigado, moído pelas nossas transgressões. E quando eu participo, pegando o cálice, o vinho, eu lembro do sangue derramado. Estou proclamando para o meu próprio coração, estou proclamando para mim. Agora, em aliança com Deus, eu não só proclamo para mim, proclamo para os outros, com a vida bonita e com palavras, com atitudes dignas do Senhor. Você tem que ter uma vida bonita. A Bíblia diz que você é obra-prima de Deus, pois somos feitura sua, Efésios 2:10. Obra-prima, olha para o teu irmão e diga assim: você é obra-prima de Deus, meu irmão.
Obra-prima. Eu sei que pode ser, você está meio rascunho aí, entendeu? Meu rascunho, mas Deus vai pegar esse rascunho e fazer uma obra de Michelangelo. Deus vai fazer uma obra-prima, e Ele é poderoso para isso. Você é obra-prima de Deus. Então, com a vida bonita e atitudes dignas, você proclama. Nós temos uma missão, irmãos, aqui no mundo. Nós estamos no playground aqui. Ainda que você tenha que lazer, mas você não pode viver só de lazer, irmão. Nós vamos de um extremo para o outro. No passado, a igreja tinha muita dificuldade com lazer, porque achava que era perder tempo no lazer. Depois descobriu-se que é importante o lazer. Só que vamos para um extremo. Crentes que só vivem no lazer. E se esquece que nós não estamos aqui para o playground. Nós temos uma responsabilidade missiológica e missionária de proclamar ao Senhor. Não no horário de sábado e domingo, mas onde você vai, por onde você está caminhando, aonde você está vivendo. Através da sua vida, através das suas atitudes. Seu estilo de vida tem que ter proclamação. Você não pode ser um agente secreto de Deus. Eu já contei isso na minha classe. Você não pode ser um agente secreto de Deus. Você tem que ser testemunha. Agente secreto é aquele que olha uma luta e com muita dificuldade pegarem no flagrante. Ele estava lendo no versículo B. Você é crente. Puxa, descobriram. Você é agente secreto de Deus? Você não pode ser assim. Conhece lá, houve um congresso de espiões. E aí veio o espião inglês. Qual o seu nome? Aí o espião disse: Bond, James Bond. Aí chegou para o espião português: qual o seu nome? Manuel. Então, você não pode ser um Manuel, agente secreto de Deus. Você tem que proclamar. Se você está em aliança com Deus, aonde você vive, aonde você mora, você que está proclamando com a sua vida e com as suas ações. Com a sua vida e com as suas ações. Deixa eu dizer para você, alguém que receber Jesus através do seu testemunho, é um presente de Deus para todos sempre. Amém ou não? Por quê? A pessoa que se converte, ele é salvo para todo sempre. Ele vai viver eternamente com o Senhor. Você já pensou? E não só isso, a história dele muda. Ele vai ser instrumento de Deus para a mudança da sua família. Então imagine, ele se converte, depois os filhos se tornam cristãos salvos, depois os netos, assim por diante. Já pensou o efeito dominó disso? Através da sua proclamação. Não há maior privilégio do que esse, através dos seus lábios, você transmitir a pessoa de Jesus Cristo. Não há maior privilégio que esse. Preste bem atenção à frase: transmitir a pessoa. Não é transmitir doutrina, a pessoa de Jesus. E quando a pessoa, alguém ouve e você ora com ele, ele recebe essa pessoa e a vida dele muda, a história dele para todo sempre, a história da família dele para todo sempre, os filhos assim por diante. Você já pensou que privilégio? Nesse estilo de vida de alguém em aliança com Deus, isso é essencial. Proclamação. Segundo, expectação. Coloquei expectação, que é esperança. Anunciais a morte do Senhor até que Ele. Irmãos, notem como nós vulgarizamos. Às vezes estão falando: Jesus está voltando. É mesmo, né? Jesus está voltando. Não, peraí. Se você fala um fato desse, tinha que ficar pelo menos arrepiado. A gente fala como se fosse resultado de um time. Você está entendendo? Peraí, Jesus está voltando. Você sabe lá o que significa isso? Dá uma olhada depois em Daniel capítulo 9. Quando Daniel se apercebe que o tempo do retorno dos judeus estava concluído, isso é, Deus iria trazer a nação de volta, ele se prostra em jejum,
ele se consagra ao Senhor por esse fato de que estava chegando o tempo da volta do povo de Deus para a Terra Santa. Jesus vai voltar, é mesmo? Pois é, Jesus vai voltar. Irmão, preste atenção, toma cuidado para não vulgarizar. Isso é algo tremendo, irmãos. Não é algo tão comum, não é algo corriqueiro, isso é algo sublime. Ele vai voltar. Não é simplesmente alguma coisinha, como se você estivesse conversando algo. Não, ele vai voltar. Você em aliança com Deus, você tem que estar com o seu coração firmado e que Ele vai voltar e você vai se encontrar com Ele. Amém ou não? Essa é a nossa esperança. Ele vai voltar, amém, amados? Isso você tem que viver isso, irmão. Não é simplesmente, não, Ele vai voltar. E quando eu estou em aliança com Deus, e hoje que você estará renovando o seu compromisso com Ele, ore ao Senhor. Será que você não tem vulgarizado essa verdade? Falado como se fosse... A igreja não era assim. Uma das razões da evangelização da igreja primitiva, no livro de Michael Green, Evangelização da Igreja Primitiva, ele diz o seguinte: a primeira motivação era gratidão. Eles não poderiam ficar calados, por tamanha gratidão por aquilo que Jesus fizera por eles. Segunda razão é a volta de Jesus. Eles criam que Jesus ia voltar no tempo deles, e por isso evangelizava. Havia um desejo, uma expectativa e esperança. Em aliança com Deus, você não pode esquecer disso, que o Senhor vai voltar. Amém, amados? Olha, Ele vai voltar. Que Ele nos prepare para o encontro, esse grande encontro que nós teremos com o Senhor. E por fim, você também não pode deixar de fazer uma avaliação. Seu estilo de vida tem que ter avaliação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como a do pão, e beba do cálice. Isso é, sempre você tem que estar sondando o seu coração. Sempre preciso colocar a minha vida diante de Deus. Sonda-me, ó Deus, diz o salmista Davi. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu sempre preciso estar olhando as motivações do meu coração. Eu sempre tenho que estar parando a minha vida para fazer uma avaliação dentro do meu coração. Eu sempre tenho que estar olhando para dentro de mim. Eu não posso ser irresponsável, achar que não. Diante daquilo que Jesus fez na cruz por mim, diante da comunhão, diante da proclamação, diante da certeza que Ele vai voltar, como eu estou vivendo? Qual tem sido o meu estilo de vida, minha conduta? Eu tenho que fazer um exame do meu coração. Sempre interessante que esse exame é bênção, porque nós temos um Deus que é misericordioso. Amém ou não, irmãos? Que não desiste da gente. Mas como é importante você fazer isso, para você não se acomodar aos seus erros, para você não se acomodar dizendo que é assim mesmo que se vive. É importante olhar para o seu coração e fazer um exame. Em aliança com Deus, nós temos sempre que fazer avaliação. Sempre fazer avaliação e tomar uma posição diante da graça de Deus. O texto diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma do pão. Não diz para ele se ausentar. Diz para você está errado, foge. Não. Acerte a sua vida com Deus e participa. Porque a mesa é mesa da graça. E hoje nós temos esse privilégio de renovar a nossa aliança com o Senhor. Vivendo em aliança com Deus. Nessa parceria de graça. Quem somos nós? E quem é Deus? É Ele que nos chama para o nosso compromisso de renovar a nossa aliança com Deus. Essa questão da mesa, irmãos, não é própria da nossa cultura. Nós não temos nada similar na nossa cultura que expresse na cultura judaica o que significa comer juntos. Na cultura judaica é símbolo de intimidade. É símbolo de amizade. Jesus não fora condenado ou criticado porque Jesus pregava aos gentios.
Mas ele foi criticado porque ele comia com gentios. Era expressão de intimidade. Essa mesa aqui simboliza isso. É Ele que nos convida para sermos íntimos. E aí é graça. Quem somos nós? Olha os nossos trajes, olha o nosso coração. Mas é Ele quem nos convida para fazer parte da amizade, da intimidade dEle. A mesa do Senhor. Examine seu coração. Olha para o seu estilo de vida. Se há algo a ser tratado, trata e participa. Renova a sua aliança com o nosso Deus. Amém, amados? Vamos orar.